Boa noite. Agradeço pelo convite da casa. É sempre uma satisfação estar aqui para falarmos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. O Gabriel falou a Mauri do Campinha, porque lá em casa tem um campinho, né, em que a pesada joga futebol, né, no sábado e domingo, né. Então, a Mauri do Campinha. O tema, como está colocado ali, é não se acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Jesus falava, na maior parte das vezes, em linguagem simples, objetiva, direta, de modo que as pessoas que o ouviam, muitas vezes, ou quase sempre, entendiam de pronto. Não era difícil compreender Jesus. Jesus falava numa linguagem simples, e Jesus se utilizava muitas vezes de acontecimentos, coisas que eram corriqueiras, né? Eram acontecimentos da vida das pessoas e aquilo que Jesus falava, elas entendiam. Jesus se utilizava muitas vezes de expressões idiomáticas. Já ouviram falar em expressão idiomática? O que é uma expressão idiomática? Todos estão me ouvindo bem? Uma expressão idiomática é uma expressão própria de um idioma, própria de uma língua, própria de um país, de uma nação, né? Ou própria de uma localidade. É aquilo que é utilizado, né, numa fala, numa expressão, e aquilo que está sendo pronunciado, aquelas palavras que estão sendo faladas, muitas vezes não expressam o significado da palavra em si, mas expressam ou representam uma fala no conjunto daquelas palavras pronunciadas. Embora, para quem está falando, se entenda aquele que faz parte, aquele que utiliza aquela expressão. Vamos para um exemplo que é mais fácil de a gente expressar, de a gente falar. Vocês já ouviram aquela expressão, ou melhor, deixa eu falar, aqui nós vivemos numa cidade que é quase que predominante rural, né? Então a gente falar de fogão a lenha é uma coisa bastante comum, ainda que esse centro esteja no ambiente urbano. Acho que todos aqui já tiveram contato com fogão a lenha, né? Se não tem em casa, tem pelo menos na casa dos pais, dos avós, de algum amigo. Para quem tem fogão a lenha em casa, algo que é necessário é manter um estoque mínimo de lenha picada, lenha rachada, né? Se não tiver a lenha, na hora que você vai fazer vai fazer o fogo no fogão a lenha, você não tem o combustível, então não vai ter o fogo que é necessário. Então manter um estoque mínimo de lenha picada, rachada é algo necessário e quem mora no campo sempre tem que estar renovando o estoque. Então vamos para um exemplo, para nós aplicarmos uma expressão idiomática. Imagine que duas pessoas estão lá conversando, a primeira começa a importunar a segunda. A segunda chega a um certo ponto em que ela está prestes a perder a paciência, ela se volta para a primeira e diz assim: "Ah, vai rachar uma lenha." Já ouviram essa expressão? Vai rachar uma lenha. Será que essa segunda pessoa, ao falar para a primeira, ela está falando para ela pegar um machado e ir lá e cortar a lenha, rachar a lenha? Não. O que ela está querendo dizer com isso? Ah, vai arrumar algo para fazer, algo útil para fazer. Fazendo alusão de que quem vive no campo sempre tem que renovar o estoque de lenha. Então, vai rachar uma lenha significa vai arrumar algo mais interessante, útil para fazer, em vez de ficar me importunando. Nessa mesma toada, a gente tem aquela outra expressão que diz, também utilizada no campo. Então, a segunda diz para a primeira, que está, né, a segunda está sendo importunada: "Ah, vai capinar um mato, né?" Ou, uma expressão mais assim, original, vai carpir um mato. Ou melhor, você não tem um mato para carpir, para capinar? Ela está falando no mesmo sentido. Quem vive no campo sempre tem uma grama para cortar, um mato, um barranco para roçar. Então, capinar o mato é algo útil, necessário. Então, quando ele fala, você não tem um mato para capinar, está querendo dizer, você não tem algo mais interessante para fazer? Notem que a expressão idiomática, ela faz todo o sentido para aqueles que estão acostumados a ela, ou para aqueles que a conhecem. Agora vamos pegar essa mesma expressão de vai rachar uma lenha e vamos transportar lá para São Paulo, vamos para dentro de um shopping, vamos pegar o Intelpolense aqui e levar lá para dentro do shopping, lá no meio de São Paulo.
E lá no shopping, dentro da cidade de São Paulo, então aparece um jovem totalmente urbano, nunca teve contato com o fogão a lenha, nem sabe o que é um fogão a lenha. E esse totalmente urbano começa a importunar o iteopolense. E essa pessoa que é daqui se vira para ele e diz assim, vai rachar uma lenha. Será que esse que nunca teve contato com essa fala vai compreender? Ele nem sabe o que é um machado de repente. Então, notem que a expressão idiomática é de fácil entendimento para aqueles que a utilizam. Mas para aqueles que não têm noção do que aquilo significa, fica ali a ver navios, não entende o que está sendo dito. Jesus falava muito utilizando-se de expressões idiomáticas. Nessa fala, notem que Mateus registra lá no capítulo 5, versículo 15, ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sob o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Olha o que está escrito. Pegar uma candeia, acender, não colocar debaixo do alqueire. Para quem não sabe o que representam esses elementos, logo vai imaginar. Eu ficava imaginando assim, o que tem a ver candeia, alqueire? Já logo imaginava assim, alguém enterrando a candeia debaixo da terra, né? Porque se a gente vê aqui um anúncio assim, vende-se um alqueire, o que vem na mente? Terra, terreno, né? Mas não faz sentido se a gente substituir a palavra e colocar ali terreno, terra. Tá, então o que significam essas expressões? Primeiro a gente precisa identificar o que significa cada elemento dessa expressão. A candeia é uma lâmpada de barro utilizada para iluminar. Aqui está uma imagem da candeia. Essa candeia, né, ela tem um formato específico, né, meio côncavo, meio com um bico ali, porque colocava-se dentro dela o óleo de azeite, no bico colocava-se o pavio sugando o óleo queimava na ponta, formando a chama, que formava a luz. Era a iluminação da época, não se tinha lâmpada, né? E o alqueire? O alqueire era uma medida romana para coisas secas. Olha o que é o alqueire. O alqueire, originalmente, é esse cesto. De taquara, de vil, não importa. Era um cesto utilizado para guardar coisas secas, sementes secas. As pessoas, quando guardavam, enchiam esse alqueire, esse cesto de semente, narram os pesquisadores, permitia ao agricultor semear um espaço de terra que para nós hoje equivale a um alqueire de chão. Talvez a origem da nomenclatura alqueire para a medida de terra tenha se originado daquela época. Tanto que se a gente pegar, né, agora pelo outro significado, Haroldo Dutra Dias, ele fala na tradução do Novo Testamento que alqueire e módio é a mesma coisa, é sinônimo, né? Porém, módio mais utilizado para outro vasilhame, utilizado para guardar coisas líquidas, a exemplo do óleo de oliva, né? O azeite de oliva. Haroldo diz que esse vasilhame, que também era chamado de alqueire, utilizado para guardar o óleo, tinha capacidade meio semelhante a 40 litros, 35 a 40 litros. Agora, por curiosidade, se a gente pega o nosso alqueire aqui, 24.200 metros quadrados, divide por 40, a gente vai ter o 605, que é o litro de chão. Então, pode ser que tenha essa relação. Tá, então o alqueire também é esse grande balde, né, aproximadamente 40 litros. E é sobre esse alqueire que Jesus estava se utilizando naquele momento, naquela fala. Olha a curiosidade aqui. Na Palestina era costume guardar a candeia, aquela lâmpada de barro, debaixo dessa grande vasilha chamada alqueire quando ela estava apagada. Então imagine assim, durante a noite está acesa. Durante o dia, para protegê-la, deixava-se, já que o óleo de azeite era usado para, né, o azeite de oliva era usado para ser o combustível da chama, né, era usado, então sempre se tinha uma vasilha de azeite e tinha-se a candeia. De dia, era costume deles deixar a candeia protegida debaixo do alqueire, desse grande balde, para protegê-lo. Aí vem Jesus e diz, quando se acende a candeia, não se deixa debaixo do alqueire. Ao contrário, tira ela debaixo do alqueire e coloca no candeeiro, em algo mais alto, para que ilumine a maior parte possível, a todos que estão na casa.
Então essa é a expressão que Jesus utiliza a partir de um acontecimento, costume do dia a dia deles. A gente pode analisar essa fala, tentando extrair o ensinamento por duas vias. A via intelectual, o ponto de vista intelectual, e o ponto de vista comportamental. Vamos primeiro pelo ponto de vista intelectual. Até o século XIV, a Bíblia, e quando a gente fala Bíblia, a gente está falando, o Novo Testamento está dentro dela. Então a gente está se referindo aos ensinamentos de Jesus, que estavam contidos na Bíblia, e até o século XIV, a Bíblia era considerada a joia da igreja. E como joia, ela era guardada a 7 chaves e pouquíssimas pessoas tinham acesso direto a ela. Imagine você, naquela época, sabendo que Jesus é o caminho para se chegar a Deus, você sabe que Jesus é o caminho, e agora você quer saber o que Jesus ensinou. Aí você sabe que está escrito lá na Bíblia, está registrado. Os ensinamentos, as principais passagens de Jesus estão lá contidas na Bíblia. E aí você quer ter acesso a ela, mas você não tem acesso. Porque somente tinham acesso a ela aqueles que pertenciam ao clero, né? E quem pertencia ao clero? Os sacerdotes e algumas famílias mais abastadas, que tinham mais recursos financeiros, que mais contribuíam com a igreja, que tinham mais estudo também. Porque não bastava você ou eu ir lá na igreja e saquearmos, roubarmos um exemplar da Bíblia, porque nós, ao abrirmos ela, nós continuaríamos sem acesso. Porque ela, além da tradução para o grego, só se tinha na tradução do latim. Então imagine, você abre a Bíblia, mas continua sem saber o que está escrito. Esse era o cenário da época. Todavia, começa com John Wycliffe, um professor, teólogo, então, imagina um sacerdote da época, um inglês, que, olhando esse cenário que se pintava na época, passa a questionar, passa a defender outras teses na época. Ele passa a contestar esse aprisionamento dos ensinamentos de Jesus. Ele defendia que Jesus, no começo, pregou para todas as pessoas, sem distinção, e fazia questão de ir nas periferias, nas margens, pregar para aqueles que eram excluídos, para as pessoas mais simples. Jesus falava de modo simples, direto, e as pessoas o compreendiam, e não fazia sentido os ensinamentos de Jesus, após a sua partida, serem trancados, guardados, no sentido de impedir as pessoas de terem acesso. Então, dentre outras defesas dele, ele inicia a tradução da Bíblia, partindo da versão latina para a língua inglesa, defendendo que todos aqueles que eram do seu país tivessem acesso aos ensinamentos de Jesus sem qualquer obstáculo. Um tempo depois, Jan Hus, no Reino da Boêmia, República Tcheca, no mesmo sentido, defendendo as ideias de John Wycliffe, ele também passa a liderar a tradução da Bíblia Latina para a língua usada na República Tcheca. Nesse mesmo momento, nessa mesma época, Jerônimo de Praga, também amigo, discípulo de Jan Hus, passa também a defender e contribuir para esse momento de tornar mais acessível, democrático, os ensinamentos de Jesus. Jan Hus, assim como Jerônimo de Praga, por ter esse movimento de descortinar, de tirar esse primeiro alqueire que estava sobre os ensinamentos de Jesus, eles recebem por condenação, eles foram condenados por heresia e são queimados vivos em praça pública. John Wycliffe não chegou a ser queimado, porém, para quem já viu a história dele, depois de enterrado, depois em que estavam só os ossos, tiveram o trabalho de retirar os ossos e queimá-lo, porque, segundo a igreja na época, ele foi um que cometeu heresia. E a heresia que ele cometeu, qual foi? A de tornar democrático, tornar acessível os ensinamentos do Mestre. Pouco tempo depois surge Martinho Lutero na Alemanha. Nesse mesmo processo de descortinamento, Martinho Lutero vai traduzir agora para a língua alemã, tornando acessível para os alemães o Novo Testamento. Ulrico Zwinglio, no mesmo sentido, agora vai traduzir para a língua usada na Suíça. E o que isso tem a ver com o assunto?
Notem que esses foram alguns dos precursores, ou um daqueles que prepararam o terreno para mais tarde surgir. Ainda tem a figura de João Calvino, que deu um certo gás, né, exponenciou o processo de tornar acessíveis os ensinamentos de Jesus através das traduções por toda a Europa. Esse pessoal preparou o terreno para que mais tarde viesse na França Allan Kardec, né, que é o Hippolyte Léon Denis Rivaio, organizar em livros, em códigos, codificar a doutrina espírita. Notem que se não tivesse esse trabalho anterior desse pessoal, a doutrina espírita talvez tivesse mais dificuldade de se colocar presente. E todo esse processo se faz para descortinar, retirar o alqueire sobre a informação ou a chama que foi acesa lá por Jesus e que em algum momento o alqueire foi tomando conta, escondendo. Do ponto de vista intelectual, a gente pode dizer que hoje é difícil, principalmente se a gente pegar aqui o nosso continente americano, não há espaço em que o Novo Testamento, que os ensinamentos de Jesus não estejam presentes, disponíveis. Se naquela época eu necessitava do filtro do sacerdote para eu ter acesso aos ensinamentos de Jesus, eu dependia da fala daquele que estava pregando, e eu tinha que acreditar em tudo aquilo que era falado e não poderia argumentar, questionar, porque eu não tinha acesso para conferir. Hoje, aquele que fala, o palestrante fala alguma coisa, eu posso ir lá e conferir. A Bíblia, né, o Novo Testamento, eu não preciso nem ter ela física, eu posso ter no meu celular baixado em PDF, posso acessá-la online. Hoje a gente pode dizer que não há mais espaços vazios sem que se chegue à informação do Novo Testamento. Ninguém pode alegar que não conhece. Apesar de que muitos, ainda com toda essa informação chegando, ainda buscam algum espaço de sombra para tentar anestesiar a sua mente, para tentar ter uma justificativa de não proceder da maneira como Jesus espera que procedamos. Jesus falava também por trocadilhos, linguagem um pouco enigmáticas, para fazer a gente pensar e refletir, mas o pessoal da época entendia. Isso que é interessante. Nós hoje temos dificuldade, temos que ter essa necessidade de nos transportarmos para a época para então interpretar. João registra no seu Evangelho, lá no capítulo 9, ele registra assim, Jesus falando: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. E os fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Note que é um jogo de palavras, utilizando a mesma palavra na mesma oração com significado diferente. Eu tomei a liberdade de colorir da mesma cor quando quer dizer a mesma coisa, está no mesmo sentido. E de cor diferente quando a palavra tem outra significância. Então vamos tentar interpretá-lo. Eu vim a esse mundo para juízo. O que faz um juiz? Ele separa o tempo. Ele separa o tempo. Então imagine que duas pessoas entram em litígio, né, na justiça, até que se chegue o momento, né, do julgamento. Ali está no momento de argumentar, defender, acusar. A partir do momento que o juiz analisa e estabelece uma sentença, ele separa o antes do julgamento e o depois. Se a pessoa é condenada, então inicia-se uma vida, né, uma nova vida para essa pessoa condenada. De repente, se é uma prisão, então uma nova vida agora na prisão. Então ele separa o tempo. Jesus vem a esse mundo para separar o tempo. Antes de Jesus era uma coisa, depois de Jesus outra coisa. Antes de Jesus tínhamos muito mais justificativa para os nossos atos. Poderíamos alegar o desconhecimento. Depois de Jesus já fica mais complicado. Cada vez mais eu fico sem desculpa para as minhas atitudes, caso eu esteja agindo de modo contrário ao que ensina Jesus. A fim de que, olha a finalidade, eu vim a esse mundo para juízo, separar o tempo, a fim de que os que não veem, vejam. Em que sentido não veem? Aqueles que não têm o conhecimento, que não sabem o que é certo e o que é errado, agora passem a ver, passem a ter esse conhecimento, passem a ter clareza do que é certo e o que é errado. Até porque naquela época, se a gente analisar,
Aqueles que eram religiosos, eram fiéis religiosos, muitas vezes agiam movido pela crença que eles tinham daquilo que eles liam no Velho Testamento. Então há essa escusa, essa desculpa, porque eles agiam conforme o que eles aprendiam. Então, se Moisés mandava agir de maneira agressiva e eles agiam, eles tinham esse atenuante. Então, para que as pessoas conheçam a realidade, como que é o conhecimento, conheçam o bem proceder, e agora passa a ter esse conhecimento. E os que veem sejam cegos. Olha agora a confusão. E os que veem sejam cegos. Vamos pegar a palavra cegos primeiro. Para a gente entender o que quer dizer essa palavra cego nesse contexto, a gente precisa voltar para uma outra passagem em que está Jesus andando com os discípulos e nesse caminho está um cego de nascença pedindo esmola. Então imagine Jesus andando, as pessoas com ele andando, tem um cego de nascença pedindo esmola e alguém que estava com ele, apontando para o cego, pergunta para Jesus: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus genitores, seus pais? É interessante a gente analisar o porquê da pergunta, de onde se origina a pergunta. Notem que aqueles que estavam naquela época, através dessa pergunta, já revela que eles tinham consciência, o conhecimento da reencarnação. Para quem pergunta onde está escrita a reencarnação na Bíblia, há vários lugares, né? Tem aquela conversa de Nicodemos com Jesus, do renascer. Mas essa passagem, nessa pergunta, já revela que eles sabiam da reencarnação. Quem pecou para que ele nascesse cego? Ora, se ele nasceu cego, e a pergunta indica a possibilidade de ele ter pecado, ter dado causa, é lógico que eles estão se referindo a uma vida anterior. Mas ainda eles tinham essa confusão, quem pecou, ele ou seus pais? Porque no primeiro mandamento dos 10 mandamentos, né, do Decálogo, tem aquela fala em que diz, né, eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirou do Egito, da casa da servidão. E vai falando ali que recompensa aqueles que o respeitam, que o seguem, mas que o pune na terceira e quarta geração daqueles que cometeram os pecados. Terceira e quarta geração, avô, bisavô. Notem que ali fazia um pouco de confusão, mas se a gente analisar um pouco mais racional para a coisa, a gente vai perceber que se eu pratico hoje uma atitude equivocada, né, cometo, entre aspas, um pecado, eu vou ter que expiar isso lá no futuro. E terceira e quarta geração, já dá tempo de eu desencarnar mais à frente e renascer novamente e eu mesmo expiar. Então, terceira e quarta geração não significa que seja a mesma família, mas gerações futuras. Mas voltando para o foco. Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Notem que, naquela época, todo aquele que nascia com uma deficiência, a exemplo da cegueira, era considerada como uma pessoa portadora do pecado. Foi ela que pecou, alguém pecou, não interessa, era a pessoa portadora do pecado. Então, o simples fato de estar com a deficiência física era um pecador. Então, voltando para o texto. Eu vim nesse mundo a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Então, aqueles que não veem, aqueles que não têm conhecimento, não sabem o que é certo e o que é errado, agora passem a saber. E sabendo o certo e o errado, tendo consciência do erro, agora se torne pecador responsável pelo erro cometido. E os fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Também nós pertencemos ao grupo daqueles que tem a desculpa do não saber, que está fazendo errado? Aí Jesus responde: se fossem cegos, não teria esse pecado. Se vocês não soubessem o que estão fazendo, vocês não seriam responsáveis. Mas como agora dizeis vemos, ou seja, vocês estão andando comigo, vocês estão me escutando ensinar, estão me vendo exemplificar. Por isso o vosso pecado permanece, por isso a vossa responsabilidade pelos atos cometidos agora permanece. É como se a gente fosse agora contemporizando, né? Imagina um espírita diante de Jesus perguntar assim, mestre, nós espíritas também somos cegos? E agora? Não, né? Não tem como. Ainda o espírita tem um agravante, né? Se aquele que não sabe, não teve contato, né, com os ensinamentos de Jesus tem um atenuante, o espírita tem um agravante. Porque se nós olharmos as outras religiões cristãs, elas têm o Novo Testamento, têm as pregações, né, tem os intelectuais que vão desenvolvendo o conhecimento, mas o Espiritismo tem as obras básicas. É um plus, é um a mais. Então, para nós é um agravante.
sermos espírita. A responsabilidade nossa é mais do que a dos outros. Allan Kardec, lá na questão 621, de modo mais, como é que eu posso dizer assim, pedagógico, né? Porque Kardec sabia que a nossa consciência contém a lei divina. Mas, de modo a pensar no aluno, ele pergunta, né, para confirmar onde está escrita a lei de Deus na consciência. Agora, interessante é na pergunta que ele faz sobre a resposta. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia dele ser ela revelada? Olha a pergunta. Se toda a lei, né, está na nossa consciência, presume-se que nós sabemos tudo o que é certo e o que é errado. Qual a necessidade de tempos em tempos a providência divina enviar espíritos missionários à Terra para revelar aquilo que já está na nossa consciência? Aí vem a resposta. Ele, né, a sociedade, o homem, a sociedade, a esquecera. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Aí tem uma palavrinha ali que na verdade é aquilo que a gente necessita, que aqui é como se fosse um afago, o homem esqueceu. Então vamos fazê-lo lembrar. É que ele a esquecera e a desprezara. Aqui que vem o tapa de luva, né, na nossa cara. O homem, nós desprezamos a lei de Deus, desprezamos aquela voz que fala na nossa consciência, que aponta o certo e o errado, e buscamos muitas vezes anestesiar, né? Até na imagem anterior tinha colocado aqui, ó, a imagem do louco, a imagem da seringa ali para dizer que a gente está anestesiando a nossa consciência, né? Então não adianta nós muitas vezes se fazer de louco assim, eu não sabia, não tem como. No silêncio, quando a gente silencia, começa a refletir um pouquinho, automaticamente a gente tem todas as respostas, a gente sabe exatamente onde está acertando, onde está errando. O que a gente precisa muitas vezes é não desprezar essa voz da nossa consciência, para a gente não cair em equívoco novamente. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Tanto Mateus como Lucas e Marcos escreveram no mesmo sentido. Talvez um copiou do outro, mas ninguém modificou nada ali. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Notem que seguir a Jesus não é tão fácil. Quando fala em negar a si mesmo, já está colocando a necessidade da renúncia. Quanta coisa a gente tem que renunciar para aplicar o Evangelho de Jesus? Alguns têm que renunciar a bens materiais, outros renunciar à família, outros renunciar a tantas outras escolhas no dia a dia. Cada um sabe das suas renúncias. Cada um sabe o peso, o que representa cada renúncia. Negar a si mesmo, colocar a prática cristã à frente, é difícil isso, não é fácil. Tomar a sua cruz. Notem que às vezes a gente tem ainda talvez seja fruto das nossas várias encarnações em que a gente aprendeu que bastava aceitar Jesus no sentido assim, eu reconheço Jesus como mestre, bastava ir à igreja e isso estava suficiente. Tome a sua cruz. Cruz representa esforço, né? Tome a sua cruz, ou seja, se eu tenho um problema, não adianta eu querer assim fugir desse problema, eu tenho que encará-lo. Se eu tenho algo a expiá-lo, algo a prová-lo, né? Uma provação, não adianta eu fugir dele. Eu tenho que pedir a Deus, buscar na igreja, no centro, forças, energia para encarar aquilo de cabeça erguida e suportá-lo. Ou melhor, suportar, a gente aprende que apenas suportar não é suficiente, né? A gente tem que aprender com aquilo, né? Então a gente tem que encarar de modo resignado e seguir em frente. Agora passamos para o ponto de vista comportamental. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, Allan Kardec faz um recorte. Ele vai lá no livro de Mateus, né? E ele traz o versículo 15 do capítulo 5. Lembrando que o capítulo 5 é aquele em que Mateus registra as boas aventuranças anunciadas por Jesus. Allan Kardec traz esse texto, esse recorte. A palavra nem, né, no começo eu apresentei como ninguém, tem o mesmo sentido, nem, ninguém, é o mesmo sentido de negação. Então Allan Kardec vai lá e traz o versículo 15, mas notem que a palavra nem se acende indica que tinha algo que ele estava continuando a falar anteriormente, que é o capítulo 14. E tem depois uma conclusão.
Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Aí vem o versículo 15. Nem se acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Daí vem a palavrinha, assim, portanto. Agora vem uma conclusão. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Antes de a gente analisar, vamos trazer mais 2 versículos agora do Evangelho de João, que está lá no capítulo 8. Jesus fala assim, ó. Então, Jesus tornou a falar-lhes dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. E depois, no versículo 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Olha que interessante. Olha a conexão que Jesus vai falando. Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Está colocando um sentido assim, ó, assim como Jesus é a luz do mundo, né, nós também podemos nos fazermos luzes. Em proporções, é claro, diferentes, mas nós também podemos ser referência para alguém. Eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas. Olha, para manter, né, quando Deus nos criou, né, nós temos a genética divina, Deus acendeu essa luz em nós. Para manter essa luz acesa, é necessário que nós tenhamos o nosso comportamento alinhado com os ensinamentos de Jesus. Então, aquele que me segue nunca andará em trevas. Jesus fala ali, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Notem que Jesus continua sendo o farol, continua sendo o modelo e guia para nós. Então a palavra enquanto está denotando um momento temporário. Enquanto estou no mundo fisicamente, eu sou o exemplo físico que anda com vocês para que as pessoas possam seguir esse exemplo. Jesus está, quando diz assim, ó, no versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. É como se Jesus estivesse nos convidando a nós também sermos luzes, referência para as pessoas, sermos faróis para as pessoas, para que, agora que Ele não está fisicamente na terra, e notem que a gente vai notando isso através dos missionários, né, que reencarnam, e a gente olha para essas pessoas e, nossa, a gente tem uma referência. Jesus continua sendo, mas às vezes vai se tornando algo mais teórico, mais longe, né? A gente começa a olhar para Jesus muito como um ser angelical, não que não seja, mas muito com aquela imagem de santo distante, impossível de ser parecido, de se copiar. E Jesus vai falar justamente o contrário, né? Resplandeça a vossa luz, seja você também uma referência física, dando o exemplo para que a pessoa, olhando o seu exemplo, possa chegar a mim, possa chegar a Deus. Essa frase, muito difundida no movimento espírita, né? A maior caridade para a doutrina espírita é a sua divulgação, ela foi dita por Emmanuel. Essa frase está truncada e esconde aquilo que melhor está na fala de Emmanuel. Porque se a gente pegar ela assim, da maneira como ela está até um pouco desvirtuando. Divulgar a doutrina espírita, mas de que modo? Será na fala? Porque quando a gente fala em divulgação, a primeira parte, o que vem primeiro na nossa mente é divulgar falando. Mas olha o que exatamente Emmanuel escreve através de Chico. Estudemos Allan Kardec ao clarão da mensagem de Jesus Cristo. E seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra. Recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Notem que ela é bem mais complexa, bem mais completa. E agora vai mudar o sentido. Não é o simples divulgar pela palavra. Até porque pela palavra muito pouco se convence. Seja no exemplo, na atitude, na ação ou na palavra. A palavra é um dos mecanismos. Há aquele ditado que diz que a fala, a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta, né, que convence, que, né, verdadeiramente convence. Então, divulgar o Espiritismo, divulgar o cristianismo, é pelo nosso proceder, tanto que vai casando com essa mesma fala que está aqui no versículo 16.
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras, para glorificar a Deus. Através do nosso comportamento, as pessoas têm que reconhecer que somos cristãos. Paulo de Tarso, ainda quando era Saulo e estava perseguindo os cristãos, quando estava a caminho de Damasco, perseguindo Ananias, tem aquele momento em que Jesus em espírito aparece para ele e, dada a intensidade da luz, torna ele cego momentaneamente. Ele fica totalmente dependente do cuidado de terceiros, e quem vai socorrê-lo de imediato é justamente aquele que estava sendo perseguido por ele, Ananias. Ele fica ali alguns dias, semanas, não sei quanto tempo, ali na cegueira, sendo cuidado por Ananias, aquele que ele estava perseguindo, e instruído por Ananias. Saulo de Tarso, naquele momento em que vai se transformando em Paulo de Tarso para assumir agora uma nova personalidade, ele começa a aceitar Jesus, a compreender, e como ele tinha um vasto conhecimento da lei mosaica, foi só um elo que necessitava para ele perceber, nossa, Jesus é a continuação. E ele fica empolgado e quer o quanto antes voltar para a sua terra natal e agora ensinar os seus contemporâneos, seus amigos, provar para eles que eles estão errados, assim como ele estava. E Ananias, percebendo isso, contém um pouquinho da empolgação de Paulo e dá um conselho para Paulo. Diz Ananias para Paulo: um homem de vida pura e reta, sem os erros da própria boa intenção, está sempre pronto a plantar o bem e a justiça no roteiro que perlustra. Mas aquele que já se enganou, ou que guarda alguma culpa, tem necessidade de testemunhar no sofrimento próprio antes de ensinar. Os que não forem integralmente puros ou nada sofreram no caminho, jamais são bem compreendidos por quem lhes ouve simplesmente a palavra. Contra os seus ensinos estão suas próprias vidas. Além do mais, tudo o que é de Deus reclama grande paz e profunda compreensão. Ananias, reforçando aquilo que Jesus já havia falado. É preciso testemunhar, dar o exemplo. Não basta apenas a questão teórica. Então Paulo veio ali, agora assimilou, quer voltar o quanto antes e pregar. Não, mas ele vai ter que demonstrar que ele é um cristão. E Paulo demonstra, ele vê a história, o quanto foi a contribuição de Paulo de Tarso. Lucas faz questão de registrar no seu Evangelho, no capítulo 11, uma fala de Jesus que sinaliza, que indica no nosso corpo para a gente ter uma referência sobre a candeia. Onde está a candeia no nosso corpo para a gente analisar se ela está acesa ou se está apagada. Jesus fala assim: a candeia do corpo são os olhos. Quando, pois, os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas quando forem maus, o teu corpo será tenebroso. Portanto, examina se a luz que há em ti não é treva. Sendo assim, se o teu corpo inteiro estiver iluminado, sem ter parte alguma em trevas, será inteiramente luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Olha que interessante essa alusão que Jesus faz, sobre a candeia. Então a gente sabe que nós, em essência, somos uma luz, mas que depende do nosso aperfeiçoamento para intensificar essa luz. Jesus fala que os nossos olhos representam a nossa candeia. Então a maneira como eu enxergo o mundo, a maneira como eu enxergo as pessoas, as situações, a maneira como eu interpreto as situações do dia a dia, vai revelando como está a minha luz interna. Se ela está um pouco mais acesa, um pouco mais apagada. Então, na maneira como eu interpreto, eu vejo as coisas, eu vou comparando com o que diz Jesus, com o que ensina Jesus. O meu modo de proceder, do meu pensamento, está mais próximo do que Jesus ensinou, da maneira como ele agia, reagia, ou está mais distante? Quanto mais distante está o meu pensamento do Mestre, mais apagado está a minha luz interna. Já se encaminhando para o encerramento, temos aqui o registro de João no capítulo 3. Não, voltando um pouquinho. Mateus, capítulo 10, versículo 32. Jesus fala assim: aquele que me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei, diante de meu Pai que está no céu. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Aqui a gente precisa fazer um pouco de filtro,
Alguém consegue imaginar Jesus se fechando assim, se negando a acolher alguém? Não tem como, né? Então a gente tem que fazer esses filtros também para retirar aquilo que é mais uma expressão necessária na época. Conforme aquele que estava ouvindo Jesus, Jesus utilizava-se um pouco da maneira como as pessoas agiam ou falavam, né? De repente, quando Jesus estava falando para pessoas mais simples, ele falava de uma maneira, né? Quando Jesus falava para aqueles fariseus, de repente, que já tinham um jeito de falar mais agressivo, Jesus utilizava já uma linguagem um pouquinho mais, que pode entrar, entre aspas, mais agressiva, né? Quando Jesus fala de Deus para os samaritanos, ele passa uma imagem de Deus totalmente afável, carinhoso, que vai atrás da ovelha perdida. Quando Jesus fala com os fariseus, ele já usa o mesmo pensamento que os fariseus já tinham. Os fariseus tinham aquela ideia de um ser, né, Deus como um ser impiedoso, que pune, que reprime, né, que penaliza. Então Jesus fala com eles já naquela imagem do grande banquete, que expulsa, joga para ser queimado no fogo, para sofrer, né? Então nessa fala aqui, eu também o renegarei, podemos excluir, não faz sentido. Mas a primeira parte, aquele que me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei. Reconhecer Jesus. É como se Jesus estivesse falando assim, ó, aquele que no seu proceder, ou de outra maneira, Jesus falando assim, ó, no seu proceder faça com que as pessoas, olhando para ti, me reconheçam. No seu proceder, façam que as pessoas se aproximem de mim, se queiram ser cristãos, porque reconhecem em ti um cristão, né? Imagina então a gente pregando o Evangelho, falando para as pessoas, ó, Jesus é o caminho, nós somos cristãos, mas de repente a pessoa olha para mim, nossa, mas você é um cristão, mas só pratica o mal, só pratica a agressividade? Que Cristo é esse? Então esse é o convite que Jesus faz. Tem uma fala aqui interessante, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 2, que é um recorte daquela conversa que Nicodemos tem com Jesus, aquela que depois vai se desenvolver para a fala lá sobre renascer de novo, né? Então, Nicodemos, ele se antecipa para Jesus e diz assim, ó, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. O próprio Nicodemos, né? Olhando para Jesus, sabendo do que Jesus fazia, reconhece, não tenho que questionar. Jesus dava os sinais de que era de Deus. No mesmo sentido, nós precisamos dar sinais de que estamos progredindo no nosso proceder. Precisamos dar sinais de que o cristianismo influencia em nós para melhor. Agora, contemporizando, nós precisamos dar sinais de que o Espiritismo está promovendo mudança para melhor em nós. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço pela paciência e até uma próxima. Obrigado. Até uma próxima.